Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. BYD IESA, a marca de híbridos elétricos mais amada do Brasil. BYD é na IESA. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Referência em saúde e em múltiplas especialidades médicas. Olá, boa noite. Na edição de hoje do JD você vai ver: Santa Maria recebe recursos para a reconstrução de 17 pontes afetadas pelas chuvas do ano passado. Filha conta detalhes sobre a morte da mãe após transfusão de sangue no USME. 7 pessoas são presas em Santa Maria durante operação para combater homicídios. Veja também: medida determina que ambulâncias vão ter preferência no sistema Apareciga na BR-158 entre Santa Maria e Itaara. Sindicato de Empresas de Ônibus de Santa Maria pede impugnação de licitação do transporte coletivo. E ainda, começa hoje a Feira do Livro e nós vamos acompanhar como que está a movimentação para a abertura oficial do evento. Confira estes e também muitos outros assuntos a partir de agora no Jornal do Diário. E nós iniciamos o JD desta sexta-feira com informações positivas para os motoristas que utilizam a BR-158 entre Santa Maria e Itaara. Após uma reunião, ficou definido que ambulâncias vão ter preferência no sistema Apareciga implementado no trecho. Este é o cenário diário para quem precisa cruzar a serra da BR-158. Foram mais de 30 minutos até fazer todo o percurso, desde o trevo do Castelinho até o final da serra, na chegada a Itaara. A causa são as obras de contenção de encostas que operam no sistema Apareciga. E é em meio a essa longa espera que o vendedor ambulante Paulo Batista encontra seus clientes. Então, com esse tráfego aqui, com esse congestionamento, assim, facilita o meu trabalho também. Mas claro que a gente tem que entender aquelas pessoas, no caso, que se deslocam de manhã e de tarde, que vão para Santa Maria, e no caso fica muito tempo, às vezes, parado aqui. Mas não tem o que fazer, não tem outra opção, no caso, para fazer. Tem gente que fala mais de 40, 50 minutos, é isso? O tempo de intervalo aqui demora de 15 a 20 minutos. Mas acontece que às vezes tem 2 paradas, no caso, isso dificulta. Em julho, o DENIT informou ao Diário que apenas 5 dos 18 pontos críticos estavam em obras. Há uma previsão e expectativa que as obras de encostas feitas aqui na BR-158 sejam finalizadas até o final deste ano. Sem dúvida, uma boa notícia para os motoristas e para as pessoas que precisam realmente utilizar aquele trecho. E o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Santa Maria entrou com um pedido administrativo para cancelar a licitação do transporte coletivo na cidade, que está marcada para o dia 2 de setembro. O jornalista e colunista do Diário, Denis Olim, acompanha toda essa situação e nos traz agora os detalhes. Boa noite, Denis, seja bem-vindo. A categoria aponta falhas no edital, é isso mesmo? Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Isso mesmo. O Sindicato das Empresas, né, que também é chamado de ATEU, Associação dos Transportadores Urbanos, eles analisaram todo o edital e encontraram uma série de problemas, inconsistências. Em alguns documentos diz uma informação, no mesmo edital, em outra parte, diz informação divergente. Por exemplo, como o número de ônibus que tem que ter ar-condicionado, num documento diz que todos têm que ter, no outro diz que só 30% precisa ter ar-condicionado. Questão da quilometragem das linhas, que em alguns documentos não está claro. Então a ATU, a Sindicato das Empresas, diz que é muito arriscado entrar numa licitação em que de repente assume o serviço e depois a prefeitura vai exigir algo que não estava previsto no contrato. Então eles temem prejuízos futuros, é uma situação jurídica bem arriscada. Por isso que eles entraram com esse pedido de impugnação para que essa licitação seja refeita um novo edital. A prefeitura ainda não respondeu se vai ou não aceitar esse pedido. A gente vai conferir o que disse o Edmilson Gabardo, que é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, em que ele esclarece um pouquinho mais quais são essas divergências que eles encontraram no edital da licitação, Kellen.
A gente fez um questionamento, mandamos lá 8 perguntas, foram respondidas 4. As dúvidas que a gente tinha não ficou esclarecida, porque tu não sabe quais são as linhas, tu não sabe quais são as quilometragens. No momento, diz que são 1.200.000 passageiros por mês. No outro momento, é 1.050.000 passageiros pagantes por mês. Então, tu não consegue fazer a conta, tu não sabe quanto custa. Então, é uma confusão, e eu convido a todas as pessoas que entrem lá no site da prefeitura e leiam o que está escrito ali. É inexequível. O estudo técnico preliminar, ele é um castelo de sonhos, e quando tu chega na realidade, que é o edital, ele está completamente fora do que está descrito no estudo técnico. Ele não tem condições de ser operado por empresa alguma, não é só pelas empresas de Santa Maria. Infelizmente, como eu disse, é um Frankenstein e que está aí, e nós temos a obrigação de contestar em todos os âmbitos, judiciário, em todas as possibilidades, para tentar fazer uma licitação que Santa Maria tenha um transporte público de qualidade, mas para isso precisa ter um bom planejamento. Então esse é o Edmilson Gabardo, vice-presidente das empresas de ônibus aqui de Santa Maria do sindicato. A Prefeitura de Santa Maria, a gente questionou o município, eles disseram que vão analisar esse pedido das empresas de ônibus, dizem que isso é algo normal em licitações como essa, mas ainda não se pronunciaram. Então até terça ou quarta-feira que vem, o município vai ter que dar a resposta se vai manter a licitação para o dia 2 de setembro ou se vai suspender e refazer o edital. Vamos aguardar. A ATU, as empresas dizem que podem até recorrer na justiça se a prefeitura mantiver a licitação para o dia 2 de setembro, Kellen. Muito bem, Denis. Sem dúvida a gente segue acompanhando uma informação, um detalhe muito importante, principalmente para as pessoas que utilizam o transporte coletivo na cidade, enfim. Eu quero aproveitar a sua visita porque tem uma boa notícia também. Santa Maria deve receber recursos para a reconstrução de pelo menos 17 pontes que foram afetadas pelas chuvas de 2024, né, Denis? Isso mesmo, agora à tarde, na tarde desta sexta-feira, então veio a confirmação da Defesa Civil Nacional para o município, confirmando então que vai vir 25 milhões de reais para a reconstrução, para novas 17 pontes em distritos, principalmente para Arroio Grande, Boca do Monte, também Santa Flora, nos limites aí entre Santa Maria e São Martinho, Santa Maria e São Pedro, Santa Maria e Silveira Martins e também o limite com Itaara. Então são 17 pontes importantes. Em muitos desses locais a gente tem ido acompanhar, o repórter Jean Lacerda foi essa semana aqui em Três Barras, tem gente que está praticamente isolada, uma situação bem complicada, passando por pinguelas improvisadas, porque as pontes foram arrastadas, já faz 1 ano e 5 meses, vai completar agora, e depois de tanta demora, pelo menos aprovaram essas verbas, 25 milhões de reais. Tem outras 2 pontes que já estão em fase de construção, que é a ponte de Banhados, uma delas, e também a ponte da Rua Fontoura Ilha, no bairro Presidente João Goulart, aqui em Santa Maria, que está essa em processo licitatório. Então agora tem que fazer a licitação dessas outras 17 pontes, mas é algum alento que vai sair essas obras. São obras de pontes que vão ser bem maiores. Em alguns pontos que a estrutura tinha 15, 20 metros, a enchente arrastou tudo e eles vão ter que fazer pontes de até 40, 50 metros de comprimento para dar conta ali da situação e evitar que em novas enchentes essas estruturas sejam levadas. Enquanto isso, a ponte da 287, que é pela Rota de Santa Maria, Governo do Estado, já vamos completar 1 ano e meio e não tem nem previsão de começar essa obra, Kelly. Pois é, né? A notícia boa é que vai chegar o recurso para a cidade, a gente espera que não demore tanto, né? Como você falou, principalmente essas pessoas que precisam, né? Nessa reportagem que você citou do Rian Lacerda, muitas pessoas precisam passar até pelas partes particulares, né? Locais particulares, as pessoas para conseguir acessar. Muito bem, então, Denis, muito obrigada pela sua participação ao vivo. Denis que volta para a redação agora, terminando a coluna do final de semana. Não perca, então, muitos detalhes na coluna de Denis Olim. Obrigada e um bom final de semana. E do Denis, nós vamos ao vivo agora falar com a repórter Andreina Poção, porque ela está na Praça Saldanha Marinho, onde agora há pouco aconteceu a abertura oficial da Feira do Livro. Eu quero saber como que está a movimentação por lá, como que está o clima de Feira do Livro aqui em Santa Maria. Boa noite, Andreina. Boa noite, Kellen. Boa noite a quem nos acompanha. Kellen, mesmo com o tempo instável, às vezes parece que vai chover e às vezes, enfim, o sol sai, muita gente por aqui, viu, Kellen? Quentinho, um dia propício, no fim das contas,
para o pessoal aparecer aqui, comprar um livro, ler e, claro, participar da cerimônia de abertura que acontece nesse momento lá no fundinho, não sei se vocês conseguem ver, mas lá no Teatro 13 de Maio. Temos presença de autoridades, a secretária Rose Carneiro, secretária de Cultura, está nesse momento falando e apresentando o evento. Mas, Kellen, muita gente por aqui. Começou, então, a Feira do Livro, serão 15 dias de muitos eventos, temos espetáculos, temos intervenções artísticas, feira também criativa, atividades dedicadas ao público infantil e, claro, lançamentos de livros e sessões de autógrafo. Kellen, uma curiosidade sobre essa Feira do Livro é que foram inscritos 258 livros, sendo que 35 deles são infantis e abrangem diversos tipos de literatura, sendo infantil, fictícia, romance e, claro, também técnica, passando por história, direito, psicologia, enfim. E temos mais de 500 autores que vão estar presentes aqui para fazer os autógrafos. Kellen, a Feira do Livro, que é uma das mais antigas, né, da América Latina, e conta com participação de várias pessoas, não só de Santa Maria, mas de outras regiões, de Porto Alegre, de Pelotas, de Caxias, e também autores do Amazonas, de Santa Catarina e também do Paraná. Kellen, a cerimônia de abertura começou às 6 da tarde, faz pouco tempo, e às 7, daqui a pouquinho, no Livro Livre, aqui no Teatro 13 de Maio também, a gente tem o show A Esbórnia Contra-Ataca, de direção e criação de Ike Gomes. Então, claro, o teatro está cheio para prestigiar mais esse grande evento de cultura aqui de Santa Maria. Kellen. Muito bem, Andreina Poçan falando ao vivo da Praça Saldanha Marinho. A cidade, a partir de agora, respira a cultura, respira os livros. Então, fica o convite que as pessoas participem, né? A Andreina trouxe essas informações. A abertura está acontecendo ainda, a abertura oficial. E ainda hoje tem uma programação. Andreina, muito obrigada e um bom trabalho aí para você. Fica o convite, então não perca, participe da Feira do Livro de Santa Maria 2025. E a gente segue agora aqui com o JD, agora com informações sobre a morte de Nídia Maria Veiga, que ocorreu no dia 7 de agosto, que segue sendo investigada pela Polícia Civil de Santa Maria. A suspeita é de que a paciente tenha recebido uma transfusão de sangue incompatível no USME. Ela que estava internada e, conforme o responsável pela Delegacia de Homicídios, Adriano De Rossi, o prontuário médico aponta um episódio com um erro grotesco. Em entrevista ao Diário, a filha da paciente, a Ingrid Dalmas, relatou como foram as últimas horas da mãe. A Nídia fazia um tratamento oncológico desde janeiro de 2024, após o diagnóstico de câncer, e estava numa fase final do ciclo de medicação. Segundo a filha, a mãe chegou lúcida ao hospital no dia 5 de agosto após queixas de dor abdominal. Foi atendida no pronto-socorro e poucas horas depois uma enfermeira teria informado que seria feita uma transfusão de sangue. De acordo com a filha, não havia prescrição médica para esse procedimento e Nídia acabou falecendo na manhã do dia 7. O delegado responsável pelo caso afirmou que, no momento, a principal linha de apuração é de homicídio culposo. Segundo a investigação, a vítima, que tinha tipo sanguíneo O, recebeu sangue tipo AB. E o prontuário indica ainda que a bolsa não era destinada à paciente, mas para uma outra pessoa internada. Em diariosm.com.br você confere todos os detalhes desta entrevista com a filha e também com o marido da vítima. E seguimos com informações da segurança pública, porque 7 pessoas foram presas em Santa Maria durante uma operação para combater homicídios. A Operação Lei Máxima foi concluída em Santa Maria nesta sexta-feira com 7 pessoas presas. A ação teve como foco o combate a homicídios no interior do Rio Grande do Sul, com mandados cumpridos em diferentes bairros da cidade. Ao todo, foram executadas 14 ordens judiciais, sendo 9 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. As ações ocorreram nos bairros Nova Santa Marta, Camobi, Quilômetro 3, Juscelino Kubitschek, Passo da Areia e Salgado Filho. A ofensiva mobilizou cerca de 50 policiais da 3ª Região Policial, além do apoio do 2º Batalhão de Choque da Brigada Militar, com utilização de GANs e da Guarda Municipal. As prisões estão ligadas
ligadas a 5 investigações de homicídios, 3 deles consumados e 2 tentativas. O primeiro caso investigado é o assassinato de Alexandro Medeiros da Cruz, de 43 anos, morto a tiros na noite de 18 de junho no bairro Juscelino Kubitschek. Conforme a Polícia Civil, 3 suspeitos foram apontados como executores, 2 homens de 31 e 27 anos, os 2 com antecedentes criminais, que foram presos preventivamente. Um terceiro de 25 anos foi detido temporariamente. Nesse mesmo inquérito também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, 2 deles em residências de líderes da facção envolvida no crime. Segundo a investigação, o suspeito de 31 anos também teria participação no homicídio de um homem encontrado dentro de uma geladeira, às margens da BR-287, próximo ao antigo campus da Ubra, em junho deste ano. Durante os cumprimentos no bairro Juscelino Kubitschek, a polícia também prendeu em flagrante um homem de 28 anos por tráfico de drogas. Após os procedimentos de registro das ocorrências, os presos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria e ficam agora à disposição da Justiça. Além de Santa Maria, a Operação Lei Máxima também foi realizada em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande. E olha só, este final de semana tem Mega Electric Day na BYD, com novidades e oportunidades para quem quer conhecer de perto os modelos dos veículos elétricos. E o repórter Matheus Rossato esteve na loja BYD em Santa Maria e tem mais detalhes. Oi, Kellen, muito boa noite a quem nos acompanha na Rádio CDN e na TV Diário, aqui no Jornal do Diário. Nós estamos aqui na concessionária BYD em Santa Maria para trazer algumas novidades e uma baita oportunidade que tem nesse final de semana aqui em Santa Maria. Estou com o gerente Ordani por aqui para nos trazer as informações da BYD. Ordani, nos conte, por favor, o que vai acontecer nesse final de semana aqui na concessionária BYD em Santa Maria. Muito boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Nós temos aí um evento de final de semana aí, começa sexta-feira, né? Começou hoje, sexta-feira, né? E temos amanhã no sábado, que é o Mega Electric Day, que é um dos maiores aí eventos da rede BYD aí no Brasil inteiro. E associado a ele nós temos também o Pregão de Guerra, que é um evento que a gente contratou também, que é com prospecções, né? Então estamos esperando um bom sábado aí para todos aí que tem vontade de adquirir o seu BYD aí na cidade e na região. Então assim, a gente tem hoje carregadores na cidade. O cliente sai daqui, ele compra o veículo, se ele comprar o veículo elétrico, ele sai com o carregador ao box para instalar. Ele não sai, ele sai com o carregador ao box para instalar, então ele ganha de presente junto com o veículo. Então não tem assim, preciso comprar o carro, onde é que eu vou carregar? Carregar em casa, instala o carregador em casa, a gente dá o carregador, vai junto. E no híbrido vai o carregador portátil, né? Então, no híbrido, no veículo, que é o híbrido para o pessoal, né, é combustão e elétrico. E o veículo elétrico só elétrico, né? Não tem mais desculpa. Para a gente já encaminhar nosso papo para o final, vamos reforçar o convite então, esse final de semana aqui na BYD. Também reforça a localização, bem fácil de chegar aqui numa das principais avenidas da cidade, né? Sim, estamos na Avenida Elvio Basso, né, 1265, né? Aguardamos os clientes aí no sábado, é um dia de bastante movimento, das 9 às 18 estaremos amanhã, e temos um café da manhã, né, pessoal, né, sei se a gente não pode faltar, né, de falar, né, para aquela que costuma bater bastante no café da manhã, né, então assim, então a gente tem esse café da manhã no sábado, então amanhã, e vamos aguardar todos aí, queira comprar o seu BYD, chega amanhã, aproveita Mega Electric Day. Tá feito o convite, então, sabadão é de chegar aqui na BYD em Santa Maria e conferir as grandes novidades e as baitas promoções que temos aqui. Muito obrigado, eu volto contigo aí, Kellen, direto dos estúdios. Obrigada, Matheus. E como o Ordani disse, esse é um café da manhã. Eles esperam os clientes com muita atenção, com muito carinho, para você aproveitar as vantagens da BYD, que é na IESA aqui em Santa Maria, a marca que mais vende carros eletrificados no mundo.
E a seguir aqui no JD, Inter de Santa Maria disputa final da divisão de acesso com Novo Hamburgo neste domingo. E ainda os detalhes da previsão do tempo. Teve granizo nessa sexta-feira, teve calor e muda a partir deste sábado com uma massa de ar polar chegando ao Rio Grande do Sul. Nós vamos para o intervalo acompanhando a movimentação do trânsito. Vamos com imagens ao vivo da Avenida Medianeira com a Fernando Ferrari. A gente vê uma movimentação intensa, muitos carros que passam por ali neste início de noite de sexta-feira. Agora são 6 horas e 53 minutos. Nós vamos então para o nosso intervalo e nós já voltamos. A promoção mais incrível da Unicred já começou. Mais prêmios Unicred. Quem coopera, conquista. Seja um cooperado, contrate produtos e serviços da Unicred e ganhe números da sorte para concorrer a prêmios. E tem mais! Indicando amigos para a Unicred, você tem ainda mais chances de ganhar. Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site. Participe! Sua saúde financeira pede Unicred. Práticas sustentáveis. Soluções que contribuem com o futuro do planeta. Procure utilizar a água de forma consciente. Desligue a torneira enquanto realize a escovação dos dentes e utilize a água da chuva para lavar o carro ou as calçadas. Verifique se não há vazamentos na tubulação de água de sua casa. Desligue a luz e demais equipamentos eletrônicos quando não estiverem em uso. Reduza o consumo de plástico, optando por embalagens sustentáveis. Adote coleta seletiva. Separe corretamente os resíduos orgânicos e recicláveis. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Seja bem-vindo a Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Estamos de volta com o JD ao vivo nesta sexta-feira para falar de Inter de Santa Maria, que enfrenta neste domingo o Novo Hamburgo pela final da divisão de acesso. O jogo inicia às 6 horas da tarde no Estádio do Vale. O Inter de Santa Maria começa a decidir o título da divisão de acesso neste domingo contra o Novo Hamburgo. Após conquistar o retorno à elite do futebol gaúcho contra o Veranópolis no fim de semana passado, o alvirrubro agora foca em levantar a taça do campeonato. O confronto será decidido em 2 partidas. A primeira acontece neste domingo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 18 horas. Antes, a partir das 14 horas, a Rádio CDN abre as projeções para o duelo com um papo de esporte especial. Depois, o pré-jornada traz todas as informações que você precisa saber antes do confronto, diretamente de Novo Hamburgo. E a partir das 17 horas, Marion Melo abre a jornada esportiva da CDN para narrar os lances da partida. O jogo da volta será realizado em Santa Maria, no estádio Presidente Vargas. A expectativa é que o duelo seja realizado no dia 31 de agosto, às 15 horas, mas há a possibilidade de adiantamento do duelo. O Inter de Santa Maria começa a decidir o título da divisão de acesso.
E moradores de Santa Maria acordaram com mais um fenômeno climático nessa sexta-feira. Além da chuva com muitos raios, também foi registrada a queda de granizo de tamanho médio na cidade. Moradores de diferentes regiões enviaram os registros para a redação do Diário, que você acompanha então na imagem. Foi realmente uma manhã de chuva, de vento e de queda de granizo. E a sexta-feira foi também de calor atípico para o período aqui em Santa Maria e também em municípios da região central. De acordo com a Baroclima Meteorologia, o município registrou a maior temperatura do inverno até o momento no bairro Perpétuo Socorro. A máxima chegou a 32,9, com a sensação térmica de 37,1 grau. E o alerta de tempo severo para as próximas horas permanece. Entre hoje à noite e também no sábado, uma frente fria avança pela região e a gente acompanha detalhes então da temperatura nas telas, porque é uma chuva bem volumosa com os acumulados que podem ultrapassar os 70 milímetros, acompanhada de descargas elétricas e também com risco de granizo. A temperatura neste sábado vai variar entre 9 e 19 graus. No domingo a gente já vê que a temperatura mínima fica bem mais baixa, apenas 5 graus, e a máxima não passando dos 15. Mesmas temperaturas registradas na segunda-feira, mas aí com o sol já brilhando mais forte. E na terça, por causa dessa massa de ar polar que entra no Rio Grande do Sul, as temperaturas ficam bem baixas, entre 6 e 17 graus. O Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante toda a semana. A seguir, você acompanha a segunda edição ao vivo do programa Sala de Debate com o jornalista Pablo Iglesias e seus convidados. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda.